Devocional Pare e Pense, hoje, 10 de maio de 2020. Saúdo a cada um de vocês com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desde cedo, desde agora, eu já quero parabenizar cada uma das mães que assistem esse canal pelo seu dia. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 10 de maio, como já mencionei, que é o segundo domingo de maio, Dia das Mães. Então, gostaria de compartilhar um breve texto com cada um de vocês e aplicá-lo a esta data nas nossas vidas. O texto que eu quero compartilhar está no Evangelho de Marcos e o verso é o de número 28. Diz assim: Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Essa é uma passagem muito preciosa das Sagradas Escrituras, onde Jesus está exortando aos seus discípulos que dificilmente aquele que coloca o seu coração nos tesouros dessa vida herdará o reino dos céus. Ouçam as palavras de Jesus. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí os discípulos estranharam essa orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus. E então no verso 24 nós lemos assim: Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E aí Jesus diz uma palavra bem dura. Ele diz que é mais fácil um camelo entrar pelo orifício de uma agulha do que uma pessoa que deposita o seu coração nas riquezas entrar no reino dos céus. E aí os discípulos ficaram assim muito assombrados e disseram: então quem é que pode se salvar? Aí Jesus fala então da graça de Deus. Ele diz, fitando neles o olhar: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Jesus acaba nos ensinando que aos homens é impossível salvarem-se, mas para Deus é possível salvá-los. Então a salvação não é pelas nossas obras e muito menos pelas nossas riquezas. A salvação é pela graça de Deus. Pedro, então, ouvindo esse ensino de Jesus, ele fala assim: Senhor, nós deixamos tudo, abandonamos tudo para te seguirmos. E aí Jesus, então, ouvindo aquela palavra de Pedro, Jesus fala ou passa a falar da seguinte maneira. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O que Jesus está falando aqui? Que nós somos salvos por causa daquilo que nós deixamos? Não, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que aqueles que o amaram acima de todas as coisas têm o seu lugar no reino dos céus. E esses que o amaram acima de todas as coisas que possuíam são aqueles que foram salvos por Deus. Ou seja, são aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Mas Jesus então está se dirigindo a discípulos que abandonaram toda a vida que levavam para serem seguidores de Jesus. E Jesus está dizendo que os seus seguidores, aqueles que o servem, receberão nessa vida 100 vezes mais do que aquilo que deixaram. Claro que isso não é literal, mas Jesus está dizendo que nada vai faltar àqueles que o servem. Não é que quem serve a Jesus não padecerá algumas necessidades. Passará sim por lutas, mas será suprido por Deus na hora certa e no tempo certo. E aí, queridos, esse texto me faz lembrar que também nós, principalmente nós pastores, costumamos deixar para trás muita coisa para servirmos a Deus. Saímos de nossas casas, mudamos de cidade muitas vezes
e começamos a servir a Deus num outro lugar. E às vezes estamos longe dos nossos pais. Eu não tenho mais meus pais, nem o meu pai, nem a minha mãe. Eu sou órfão de ambos e eu não tenho irmãos de sangue, eu sou filho único. Tenho minha esposa e 2 filhos, mas sou filho único. Mas Jesus fala nesse texto que todos que deixaram os seus queridos e os seus bens para servi-lo serão graciosamente supridos. Então, meus queridos, eu posso dizer que isso se cumpriu no meu viver, porque eu também recebi um grande número de pais, irmãos e mães, os quais eu não tive devidamente, né? Meu pai eu perdi muito cedo, não tive irmãos, minha mãe faleceu há poucos anos, mas Deus nunca deixou faltar nenhuma mãe na minha vida. E por todos os lugares onde eu passei, Deus levantou muitas irmãs queridas para cuidarem de mim como filho. Embora elas me tenham respeito como um pai espiritual, como um líder espiritual que as guia pela palavra de Deus, mas elas também se tornaram mães espirituais na minha vida e de muitos pastores espalhados nessa terra. E eu quero então agradecer a Deus com esse vídeo pela vida de cada mãezinha de oração, cada irmã querida que foi levantada por Deus para ser uma bênção na minha vida e na vida da minha família. Você também que tem servido a Deus, eu quero dizer a você, não se preocupe. Deus cuida muito bem daqueles a quem Ele chamou para servir. Jesus fala nesse texto que eles serão perseguidos, passarão realmente momentos bastante difíceis, mas o Senhor os suprirá no tempo devido. Eu tenho sido testemunha de que Deus tem suprido a mim e a minha casa e tem usado muitos dos seus filhos para isso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Seja grato, confie no Senhor, o sirva e Ele haverá de suprir as tuas necessidades. Deus te abençoe e para cada mãe que me assistiu hoje, eu deixo um feliz Dia das Mães. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar essa palavra hoje. Abençoe essas mães queridas que lutam tanto para servirem a Deus. Nada lhes deixe faltar. Abençoe suas vidas, as console, que nesse dia elas recebam muito mais do que reconhecimentos verbais ou presentes, mas que elas sintam, ao olharem para seus filhos, que estão cumprindo um bom papel, guiadas e orientadas pelo Senhor. Que o Senhor traga paz ao nosso país, à nossa nação, ao mundo, que enfrenta tantos sofrimentos. Alguns filhos hoje estão chorando a perda de suas mães queridas, mas ser o consolo na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e se você conhece alguma mãe, amiga sua, que você gostaria que tivesse ouvido essa palavra, é muito simples. Compartilhe esse vídeo e se desejar que essas pessoas recebam mais instrução de Deus, peça que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receberem vídeos diários. Todos os dias, bem cedinho, chega uma breve mensagem dessa para a sua edificação. Deus te guarde, te guie, cuide de sua vida como sempre. Deus seja com você, hoje e para todo sempre. Amém.